ouvia muito, você é um lixo, É. ninguém gosta de você, sua mãe te abandonou. Então eu tinha medo do abandono. Depois que eu ganhei minha filha, eu comecei a ficar pior. Eu já não tomava banho, eu já não me alimentava, eu fiquei só o osso. Isso. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e coloquei um louvor bem alto e eu não conseguia falar, só chorava. E foi quando uma voz falou: tira a sua vida e vai acabar esse sofrimento. Aí foi ali que eu decidi reagir. Qual é a dica que você poderia dar para ela se autoanalisar tentar perceber alguns comportamentos que ela fala Que é abusivo, né? que seja abusivo ou narcisista, ou que ela está sendo coagida? Tipo, ela já estava. Vocês frequentavam a mesma igreja, é isso? Sim. A Ou mesma não? igreja Vocês conheceram onde? na perua. Yeah. Yeah. Legal. Salve, salve família. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Andcast. De antemão, quero agradecer aí a todas as pessoas que são inscritas. Aqui tem quem está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Se não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para que esse conteúdo entenda que seja um conteúdo relevante e chegue para mais pessoas. Interaja, comente, faça suas sugestões que serão muito bem-vindas, tá bom? Em especial, agora daqui para frente, nós estamos agradecendo a Spaniati, que é a nossa nova parceira. Então lá ela faz serviços com a pele, cuida do seu corpo, tem aromatizantes, tem difusores, perfuminhos para residência, tem uma série de coisas lá que tem bastante pacotes legais que vão ao longo do tempo e ao longo dos podcasts eu vou trazendo aqui para vocês, porque realmente faz e está fazendo toda a diferença no nosso projeto, na nossa vida e na nossa casa agora com esses produtos aí que estão nos ajudando. Beleza? Obrigado. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, no final do vídeo, na descrição vai ter todos os links do nosso site, das nossas redes sociais e de uma plataforma que a gente faz vaquinha online. Então, a partir de R$ 7, você consegue ajudar o projeto para que essa mensagem chegue mais longe, tá bom? Obrigado aí. Se vocês ainda não sabem o que é um relacionamento narcisista, um relacionamento abusivo, ou não entendem ainda o que que a psicologia ou tratamento psicológico dentro de um centro terapêutico é útil, eu vou trazer isso conteúdo para vocês hoje. Espero que vocês gostem, fiquem até o final. Né? E se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Anderson Etzel, eu sou fundador do projeto Cola no End, cuidando de quem cuida. Cida, seja muito bem-vinda, Adila, seja muito bem-vinda. Obrigado por Obrigada. terem aceitado o convite, viu? Obrigada. Nós que agradecemos pelo convite tão especial e poder estar aqui ajudando, né? Que alcance muitas pessoas nesse momento. Obrigada. Legal. Cida, você tem escorregado bastante, né? Um pouco para poder vir aqui pela timidez e acreditar no projeto e ver que realmente a sua mensagem, tanto sua quanto da Eliana, vai ser importante para aquela pessoa que esteja passando por algo semelhante ou algum familiar parecido com o que a gente passou, eu tenho certeza que vai ajudar. Eu acredito que esse conteúdo ele vai ser muito importante, tá? Cida, você hoje a gente trabalha no mesmo centro terapêutico, né? Nos conhecemos lá. E eu observo seu trabalho de muito amor, acolhimento e carinho, por isso que eu quis te trazer aqui. Fala um pouco para mim, Cida, ou para quem está assistindo, né, ou quem que vai ver esse corte, como que a Cida escolheu essa função de psicologia? Por que que você chegou a falar, cara, eu quero ser psicóloga, né? Porque ajudar as outras pessoas a se performarem melhor, eu acredito, né? Lógico que a gente tem uma série de ferramentas que precisam ser utilizadas, mas como que a Cida chegou nisso de ser psicóloga e fala um pouquinho da Cida de antes de ser psicóloga e agora, né? Sim, eu costumo dizer que foi a psicologia que me escolheu. Olhou para mim e falou: é você que eu quero. E nós se identificamos muito. Quando eu era muito nova, né, eu tinha 14 anos, eu engravidei, tive minha filha com 15 e eu sofri uma depressão pós-parto terrível, a ponto de eu não poder cuidar da minha filha. E ali eu não encontrei muito recurso, muita ajuda, né? Eu ia ser internada numa clínica para tratamento, eu ouvia vozes, via vulto, tentei 4 suicídios. Foi uma situação muito difícil para mim. E quando eu consegui sair daquela situação, com medicamentos, com ajuda,
o que acontece? Eu falei, eu quero fazer algo para ajudar outras pessoas. Porque se eu cheguei tão no fundo do poço, tão no fundo do poço e consegui sair, outras pessoas também conseguem. Então, a partir dali, eu comecei a me empenhar para ajudar outras pessoas. Tá, mas só voltando um pouquinho, né? Você tinha 15 anos e você morava com quem? Eu morava sozinha, Você já morava já sozinha. morava Por sozinha. opção sua ou não? Quando minha mãe soube que eu estava grávida, ela falou: eu não quero ouvir choro de criança, então eu vou embora. Então ela foi embora. Foi um E, pouco bem pesado. e você morava só com a sua mãe? Só com a minha mãe. Seu pai, você conhece? Não? Meu pai, ele mora muito longe, nós não tivemos uma convivência. E nessa época de gravidez, você não procurou também? Simplesmente ela saiu de casa e você ficou na casa ou ela te colocou Ela saiu de casa e me deixou na casa. com 15 E anos? isso, nós tínhamos uma vida bem simplesinha assim, então eu vivia num lugar onde não tinha água, não tinha luz, não tinha reboco, não tinha nada, totalmente saneamento básico, nada, Ruim, muito. precário. Isso, então aquela coisa que a saúde é o direito de todos, né? Eu não tinha nem social, nem físico, nem psicológico, nada. Então só foi degradando, né, minha situação. E você não trabalhava, não trabalhava? O pai da criança estava com você nessa época? Eu também não. Como que foi? É, nós estava, mas não estava, no caso, né? Então ele focou mais assim, ele acompanhou a gravidez, mas não me assumiu, no caso, né? Tá. Então, assim, eu entrei em depressão porque eu Isso olhava foi te deprimindo ao longo muito. dos meses. Isso foi durante a gravidez, teve isso e depois o pós-parto continuou. Como que foi esse percurso aí de Isso até chegar no, cara, eu preciso sair daqui? Quanto tempo durou mais ou menos, Cida? olha, durou bastante tempo. Do começo da minha gravidez, eu comecei, né, a ficar triste, as coisas não fluíam. Depois que eu ganhei minha filha, eu comecei a ficar pior. Eu já não tomava banho, eu já não me alimentava, eu fiquei só o osso. Isso é muito sério. Saúde mental é muito sério. E eu fiquei muito mal e eu olhei assim e falei: pra que que eu tô vivendo? Eu não tenho mais sentido. E ali eu tentei suicídio e fui socorrida, né? Cheguei no hospital, naquela época não era igual hoje, que tem uma sensibilidade. Maior. Isso, eu fui muito Qual ano que maltratada. foi isso? Foi em 2006. Ah, já tem bastante tempo. Tem. Então, assim, e quando eu cheguei lá, eu fui maltratada. Ah, ela tentou se matar, como pode, essas coisas. Terrível mesmo. Tinha um preconceito, né? A Teve. aceitação era bem Aceitação bem difícil. Era fácil, né? zero. Eu passei por isso, viu? Hoje em dia não. Hoje em dia, se você chega num estado desse, eles logo te acolhem, já te encaminham para o psicólogo lá mesmo no hospital, você passa no psiquiatra, então tem um acolhimento. Naquela época minha não tive. E ali eu voltei para casa, né? Fizeram a lavagem, tudo que tinha de fazer, né? Tudo, e eu voltei para casa e falei, eu preciso achar um sentido na minha vida. E naquela época, aí depois eu fiz 16 anos, né? Com 15 anos, o conselho tutelar entrou e falou assim pro pai da minha filha: ela não tem condições de cuidar dessa criança. Você, como pai, você pode cuidar? E ele falou: posso. Então, minha filha foi tirada de mim. Eu não tinha condições realmente, né? E ali, o conselho tutelar falou para minha mãe: a senhora consegue ficar com ela até nós acharmos uma vaga para poder ela fazer um tratamento, um acompanhamento? Aí minha mãe falou: tudo bem. E ali, nesse momento, eu me apeguei muito em Deus. Quando eu fui passar esse final de semana na casa da minha mãe, uma pessoa muito especial chamada Zélia começou a conversar comigo. E eu era uma pessoa muito triste, não tinha brilho, não tinha nada. E ela olhou para mim diferente e falou assim: não, você não pode ser internada. Ela falou: você é tão bonita. E ela viu coisas assim que eu já não via mais. E você tinha quantos anos? 15 ainda ou já 16? Já estava indo para Indo 16. para 16. Isso Então foi um ano nesse declínio. E, foi. e como que essa mulher apareceu? Da onde que ela veio? Como Como que o conselho tutelar conversou com a minha mãe para que eu fosse para casa dela, que eu não podia ficar sozinha, porque devido às tentativas, ela morava do lado. Então ela fazia chinelo, né, para vender. Então ela estava ali. E aí minha mãe falou: olha, irmã Zélia, olha aqui a minha filha. E aí, quando ela me conheceu, ela chamou minha mãe, falou: não, Dalva, não deixa, vamos investir. E ela falou para mim: Cida,
você quer ir na igreja? Aí eu falei assim, quero. E a partir dali, minha vida começou a mudar. E eu fui pro. Eu tinha terminado. Eu tava no. Eu tinha feito até a quinta série nessa época. E ali eu peguei um dia, fui convidada para ir no Palácio dos Vereadores. E chega lá, o pessoal tava falando sobre saneamento básico, essas coisas tudo, e me colocaram para falar. E aí eu sei que o nome do deputado, do vereador, era Doutor Fará. E aí eu tinha repetido tudo que o povo tinha repetido e falei, já que o seu nome é Fará, o senhor fará tudo por nós. Ele achou graça e queria que eu trabalhasse com eles, só que eu não tinha estudo. E Entendi. ali a secretária entrou em contato, aí falou, nossa, você não tem nem o primeiro, se você tivesse pelo menos no primeiro, você podia estagiar, e eu não tinha. E aí foi aonde eu falei, eu quero mudar de vida. Você tomou uma. Você se posicionou perante a si mesmo Sim, depois de ter tido esse insight da Dona Nilza, é isso? Zélia, Zélia, isso. que te motivou para te enxergar algo que você não via. É, quando você chegou nesse ponto, a sua mãe ela já estava te acompanhando? É menina? Ou é menino ou menina? Minha filha é Sua filha. filha. Ela estava com quem e como que você estava já lidando com tudo isso? Ela estava com o pai dela. E quando foi me tirado, no caso, quando eu tive que entregar, Hum, eu fiquei um pouco pior. Mas me ajudou de incentivo, que quando eu me vi sem minha filha, eu comecei a dizer assim, eu tenho que lutar por ela. Eu foi tenho. uma motivação. Foi. E eu falei, eu vou terminar meus estudos por ela, eu vou ser alguém por ela, eu vou ter minha filha de volta. Então eu comecei a mudar totalmente de rota. Se eu não tinha um sentido para viver, eu comecei a ter. Comecei a buscar e comecei a ter. E ali eu comecei a estudar, né? E terminei meus estudos. Pode falar. Não, eu estava esperando você terminar, porque assim, você terminou os estudos e como que a psicologia apareceu? Isso. Eu terminei meus estudos, né? E ali eu sempre tive vontade de fazer algo para ajudar as pessoas. Porque, Entendi. assim, o que muito se ouve é frescura. Ah, você quer se matar? Se mata, mas não fala para ninguém. Eu ouvi quando eu tentei o suicídio, quando eu cheguei em casa, eu ouvi a pessoa chegar e dizer para mim assim: olha, eu vou te dar um conselho. Quando você for tentar se matar de novo, vai na mata, pega uma corda, se enforca. E aí, depois de muitos dias, vão te achar. Porque quem quer se matar não faz alarme. Meu Deus. Você tem noção do que é isso? É forte, né? Fortíssimo. Eu ouvi Fortíssimo, né? essa sugestão. Parece que não é nem humano falando, né? Não é, É, não é. parece que usa É a outro boca ser. de outro ser humano que tá ali possuído, parece, né? Exato. É. E ali eu falei, tá bom. E eu olhava assim e dizia, só tem eu e Deus, socorro Deus, né? Minha mãe não entendia muito também. Então, eu comecei a falar, eu vou fazer algo para ajudar mulheres, vou ajudar as pessoas. Eu nunca vou duvidar quando alguém disser que quer se matar, quando alguém disser que precisa de ajuda. Por isso que hoje eu sou assim. Eu fui a primeira paciente, né? E Isso. isso foi te movimentando para chegar até onde você chegou hoje. Me tira uma dúvida, para quando você começou a estudar psicologia, dentro do processo da psicologia, teve algo que você duvidou, ou discordou, ou que você fala, cara, não é possível que isso aconteça, eu vou ter que agir dessa forma. Teve alguma coisa nesse percurso que você fala, cara, não é possível? Teve. Dá um exemplo pra gente. Olha, uma das coisas assim, quando eu comecei a fazer a psicologia, ela começou a me tratar já. Eu tinha muito complexo. Eu olhava no espelho, eu não me via porque eu recebi muitas palavras ainda muito nova. Então, assim, eu fui tratada estudando. Muitas coisas mudaram. Foi. E, assim, uma das coisas que, como você perguntou, algo que você não aceita, que você não concorda, que você fala, eu tenho que fazer isso? Sim. Uma vez o professor estava ensinando e ele falou assim: olha, gente, nós só podemos ajudar quem realmente quer. Vai ter situações em que pessoas estão num grau tão profundo de depressão que eles vão querer um psicólogo simplesmente para ouvir, mas você não vai conseguir tirar ele de lá. E eu achei aquilo um absurdo. E eu falava para mim assim: não, eu vou tirar, eu não vou deixar essa pessoa se afundar. Só que quando eu comecei a exercer,
eu comecei a ver que depende muito da pessoa. E aí vem aquela sensação, muitas das vezes, de impotência, né? Não dá pra mudar o outro, né? Não dá pra controlar o que o outro sente. Dá pra ajudar, mas Isso. é, você chegou no centro terapêutico feminino pra ajudar, né? Sim, Foi a sua primeira experiência, pelo que a gente conversou em off. sim. Elialda, ela apareceu em que momento da sua vida? Foi depois que você conheceu o centro terapêutico ou no percurso você teve a primeira missão que falou, cara, toma essa pessoa aqui problemática que você vai precisar pôr em prática aí o que que você... Quando que a Elialda apareceu para você e de qual forma? Nós temos uma amizade de uns 14 anos já, né? E foi se aprofundando e ela tinha uma dificuldade muito grande de confiar, de se abrir. Então ela não se abria para ninguém. Então com o jeitinho eu fui conseguindo, fui vendo as necessidades, as demandas que tinha, né, nela. E ali eu fui tratando de jeitinho, Foi então ajudando. fui ajudando. Legal, Elialda, fala agora, né, um pouquinho de como que foi essa experiência de ter uma psicóloga conhecedora de causa, né? Porque eu acredito que, eu não sei se nesse âmbito funciona assim, mas para nós adictos, né, dependentes químicos, a gente consegue acreditar no outro quando se passa por aquilo. Então, eu tenho propriedade porque eu passei por vários degraus e superei. Eu consigo pular lá no buraco, eh, com aquela pessoa e consigo tirá-la de lá, Me né? identifico. Então, eu acredito muito no exemplo que foi feito de ruim, que serve como referência, para o que não fazer para que a gente possa fazer coisas boas, né? Sim. E o que que te fez acreditar na Cida? Como que você encorajou e te empoderou a de falar dos seus demônios, né? Dos seus traumas, das suas inadequações? O que que te motivou e o que que você foi buscar nela para poder melhorar a sua vida, por exemplo? O que que mais te impactava? O que te sufocava, melhor dizendo, né? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui também. Como ela disse, eu era uma pessoa muito difícil, eu não confiava em ninguém. Eu tinha muita dificuldade em confiar, em falar o que eu sentia. E ela teve uma batalha, eu falo que ela teve um exercício muito difícil de me conquistar. É, É, muito, muito. Até hoje eu tenho, assim, sou seletiva em falar, mas ela foi ganhando, ela fez um papel que muitas pessoas não fizeram em toda a minha vida. Então, que papel? que foi cuidar, que foi mostrar que eu podia confiar nela, Acolhimento, e você ela diz? acolheu, ela demonstrou não só com palavras, mas ao longo dos anos, né, com atitudes, dizendo pode confiar. Então, todas as minhas guerras, o que eu não falava para ninguém, eu conseguia falar para ela. Então, quando eu tinha muitos momentos difíceis de crise, de desespero, eu Ela era ligava sua para boia. ela. E o que que te motivou a buscar essa ajuda? Qual era o tema, se você se sentir confortável em dizer? Sim, eu sofri um relacionamento abusivo, né, onde eu era agredida, e o agravante, assim, eu falo que é por conta da religiosidade, eu não podia expor, eu tinha medo. Na verdade, pode sim, só que na época eu achava que eu não poderia expor. Isso faz muito tempo? Faz 3 anos, vai fazer 3 anos. Tá. Então eu achava que eu tinha que esconder para que as pessoas acreditassem, continuassem acreditando em Deus e no meu ministério. Esconder por quê? O que que te engessou a sofrer o que sofreu? O que que você tinha que mascarar? Me exemplifica melhor para quem está assistindo. Porque a sociedade religiosa, ela tem muito isso de que o casamento é para a vida É inteira, é blindado. dependente. Você tem que. Jesus repudia o divórcio e Jesus nunca, nunca aceitaria uma violência doméstica, nunca aceitaria alguém sofrer o que eu sofria. E eu não tinha esse conhecimento, então eu tinha que esconder o máximo da sociedade, que eu tinha medo delas pararem de me convidar para ministrar, eu tinha medo delas não me ver como mulher de Deus, porque eu estava sendo agredida. Me tira uma dúvida. A gente tem esse paradigma, né, de que quem ministra não pode ter problema, né? Precisa Isso. quebrar essa. A Faz Por gente tem que favor, quebrar, né? gente. Essa religiosidade Religiosidade. que as pessoas dizem. Mas você acredita que, além disso, teria um pouco de ego também, ou não? Por exemplo, ai, cara, as pessoas
tem como uma Mulher Maravilha deles, vamos dizer assim, pessoa de referência, que faz e acontece. Você acha que isso mescla um pouco dentro da gente? Que nem, por exemplo, as pessoas gostavam muito de me ver falando. Eu montei um personagem também de que tá tudo bem, só que por trás daquela maçã bonita tinha um lado podre atrás que eu não estava cuidando. Só que o meu ego não permitia também eu admitir aqueles problemas. Você acha que teve um pouco disso? Não. Não, Eu a queria, sua restrição mesmo era de não eu mostrar queria proteger Deus. Eu queria que as pessoas tinha. amassem a Deus, que Deus podia fazer tudo. E na verdade eu descobri que Deus só faz aquilo que queremos. E isso começou a te sufocar. Sim, muito. Aí eu comecei a sentir dores no meu corpo, que é 100 vezes mais do que uma dor normal, que é a fibromialgia, que eu descobri com exames. Comecei a ter doenças psicossomáticas. Até então eu não sabia, e a SIDA foi Foi quando ela apareceu. tipo, ela já estava Vocês frequentavam a mesma igreja, é isso? a Ou mesma não? igreja Vocês conheceram onde? na perua. Mas a gente começou a fazer o mesmo trabalho juntas, foi uma aliança, foi Acabou nos se identificando. isso. E aí foi que ela foi vendo, ó, isso não é legal. Só que ela nunca falou o que eu tinha que fazer. Ela só me mostrava o caminho. Quando eu percebi que eu estava em um relacionamento abusivo. E quando eu já não aguentava mais, aí foi quando eu decidi denunciar. E o que que você foi evoluindo nesse tratamento psicológico que você olha e fala, cara, esse caminho que ela me mostrou realmente fez sentido e me trouxe no patamar que eu tô hoje. O que que ela fez de diferencial que você fala, cara, isso aqui que fez eu mudar? Ela Entende? sempre falava palavras assim: você é incrível. Você precisa ver a mulher que você é. Você é inteligente. Você precisa voltar a estudar. Eu não tinha terminado meus estudos. Voltei a estudar, entrei para a Me É, faculdade. Ela fala, e eu não, não fica sabia que tranquilo. eu era, porque eu perdi a minha identidade. E ela falava assim: você precisa tirar sua habilitação. Você vai conseguir. Eu fui lá, tirei a minha habilitação. Você precisa entrar na faculdade, você é inteligente. Eu não me via como uma pessoa inteligente. Foi Caramba. até então quando eu entrei, que eu comecei de tanto ela falar, eu fui me reconhecendo e vendo o que eu era, né? E isso fez toda a diferença. E eu comecei a ver os sinais dizendo: isso não é amor. O amor não machuca. Aí você foi empoderando e foi tomando alguns posicionamentos. Isso, E como que foi o ato final do relacionamento, né? Porque precisa ter coragem, né? sim. Pra ter aquele, cara, vou cortar o cordão umbilical. Eu vou ter Eu- que agora crescer, vou nossa, ter que evoluir, vou ter que deixar essa menina aqui e vou transformar numa mulher empoderada, né? vai fazer eu Diferente. chorar. Como que foi esse momento pra você e em qual momento Foi foi? assim, eu trabalhava em casa e trabalhava fora. E um dia o meu filho, que hoje tem 18 anos, me mandou uma mensagem, e na mensagem estava assim: mãe, eu só não me mato porque eu sei que eu vou pro inferno. E aí eu falei assim, eu achei que eu ia dar uma família para eles, mas eu tô adoecendo meus filhos. E eu vim embora para minha casa quietinha. Quando eu cheguei, o meu ex estava no quarto, no computador, e meu filho estava no outro cômodo. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e coloquei um louvor bem alto e eu não conseguia falar, só chorava. E foi quando uma voz falou: tira sua vida e vai acabar esse sofrimento. Aí foi ali que eu decidi reagir. Quando eu reagi, tudo mudou. E aí eu não tinha apoio de ninguém, de família, de ninguém. Morava na mesma rua, mas eu não tinha o apoio. Na mente deles, você tem que ficar com a sua família. Está sendo influenciada por algo Isso, espiritual muito. ruim Não era que eu era influenciada por outras pessoas para me para separar, separar? mas ninguém estava no meu lugar, ninguém sofreu o que eu sofri, ninguém Sim. chorou o que eu chorei, o que os meus filhos passaram. E aí eu liguei para ela e falei assim: eu vou denunciar. E vai ser hoje. Se eu não for hoje, nunca mais. E aí foi quando eu, Elialda, decidi me posicionar. E aquele dia eu tive uma força.
Eu lembro que eu fui numa psicóloga e eu chorava e ela dizia: Eu sei o que você tá sentindo. Você falou pra você que você ia chorar o último choro, que você ia sentir a dor pela última vez e não voltaria mais. Foi isso que eu senti. Eu falei: Eu vou passar o que eu tiver que passar, mas o lugar de dor não, eu não fico mais. Foi quando eu denunciei. Você fala de não ter força e tal, né? A gente estava conversando no carro. Tem um programa espiritual que eu sigo também, além da religião que eu tenho por opção, que fala que quando a gente não tem força, a gente tem que usar a força De de alguém. alguém. E como que foi pra você tá com esse braço forte pra Ela segurar? foi. Cara, vamos que vai dar certo. Qual que se foi seu sentimento? Você teve alguma dúvida? Se você se questionou, alguém te apontou por estar apoiando isso? Muito. Como que foi desse pedacinho da história aí? Uma das coisas que ela falou é que eu nunca falei o que ela devia fazer. Então, Eu acho também. isso não é um trabalho de um psicólogo, um terapeuta. A gente mostramos o caminho, não é isso? E vai se quiser, né? E vai se quiser. Então, uma das coisas que eu trabalhei bastante nela foi o autoconhecimento, a Autoimagem. autoestima, isso, a identidade dela. Então, quando ela se enxergou, ninguém mais podia segurar. Então, assim, o meu apoio foi pouco. Eu não fiz nada, é mérito dela. Eu falo 95, 96% é da pessoa, né? Exato. A gente contribui muito pouco. Mas quando ela tomou essa atitude, que ela começou a ser apedrejada, e não sei se você também foi pontuada por apoiar isso. Muito. Sim. Como que foi esse período? Ele foi curto? O que que vocês precisaram passar e amadurecer para seguir junto na ideia de que, cara, o que a gente está fazendo tá certo? Nós ficamos juntas porque ela me levou pra casa dela e cuidou de Ah, mim você foi três morar lá? meses. Foi Ih, necessário. caramba, cara. Isso. Você trouxe ela para debaixo da sua asa, vamos dizer assim. Foi, foi. Fica aqui protegida que nós vamos passar por isso. Foram 3 meses. Muitas noites de crise e ela É. deitava do meu lado, vai passar, Que tipo de crise? de ansiedade, eu tinha medo, barulho de moto, né? Eu achava que alguém ia atrás de mim. Eu tinha medo de voltar, porque eu sei que muitas pessoas têm esse medo quando sai de um relacionamento abusivo. De, de achar que. A pressão das pessoas para você voltar Sim. é muito grande. Eu tinha, ai, tem que voltar, é a sua família, Falaram mas que eu tinha destruído um casamento foi. de 18 anos e não sei o quê. Cara, E aí, uma coisa eu falei, que ela falou assim, ai, você acha que eu devo voltar? Será que ele vai mudar? Ele falou que vai mudar. E eu falei pra ela, olha, já tá de maior. Se tem 18 anos e não mudou, é muito. É pouco provável que e, aconteça, né? e ela Sim, voltou. E se quiser arriscar, tudo bem, né? Ela Eu falou, tô junto. ela falou, eu preciso disso. eu Uma das coisas para precisava. você ajudar alguém é você não julgar, É. né? Eu falei, ó, eu tô com você. E aí, quando ela voltou, né? Ela pegou e Eu falou não assim, quis ficar nem. ela falou assim, conversou, eles conversaram, aquela coisa Uhum. tudo. Com uma semana, né? Voltou tudo de novo. Que o problema era sair, essas coisas, né? Isso. É Aí, traições. aí voltou todo o filme Eu tava falei, repetido. não. Aí eu fiquei mais forte ainda. Eu falei, não aceito. Eu não aceito. Aí foi, mas foi muito importante essa volta, Você queria porque ter sim, é como essa se certeza. eu queria ter aquela confirmação para me seguir minha vida de que a culpa não era minha. Como eu disse, a culpa não era dela, não era ela que me agredia, não era ela que me traía, não era ela que eu era agredida não só fisicamente, mas era verbalmente, fisicamente, Emocionalmente, né? De muito, muito. tudo. Socialmente, eu É, tinha vergonha das pessoas por saber a história que eu vivia. Então, quando a sociedade cristã descobriu, religiosa, que eu sofri um relacionamento abusivo, eu achei que eu ia ser apontada, mas foi o contrário, eu fui acolhida. Eu me surpreendi, porque sempre tem um ou dois ou três não, que. normal, É, né? A gente não usa mas foi ao geral. contrário, eu fui bem acolhida e eu fico muito E você feliz. seguiu no processo de Sim, ministrar, ajudar e tal. continuei melhor que antes. Aí ele olha, cara, tô livre, tudo bem, resolvido. Teve um novo relacionamento. Sim, E como que foi esse novo esse relacionamento? aí foi o mais doloroso, eu falo, porque foi num emocional. Porque quando você não está curado, quando você não é curada, Quando você fala de curar, do curada, é em relação ao quê? o Por exemplo, seu por exemplo. emocional. Porque nós somos.
E Tem como que eu sei como. que eu preciso ser curado no emocional ou não? O que que você, o que que Pelo tem, que você. o que que tem que tratar ou o que tem que ser tratado, por exemplo? Eu vou falar do meu caso. Sim, No meu caso, eu descobri ao longo desse processo. Por quê? do segundo relacionamento. Isso. Porque não é normal você sair de um e vir para outro pior. E aí eu comecei a ver, analisar tudo. E aí eu vi que eu sempre fui abandonada. E aí eu tinha medo de ser abandonada e acabava ficando em um ambiente que me causava dor. Os relacionamentos que eu tive me causou muitas dores. E eu achei aquilo fora do normal. Eu falei, não é normal. Sim. E aí eu me relacionei com alguém onde o outro não era cristã. Esse eu conheci dentro da igreja. Só um parênteses aí para você continuar. A Cida estava dentro desse processo também? Tava, Tava, também. tava. Mas você pediu ajuda para uma escolha de um relacionamento ou não chegou a esse ponto? Só dentro do relacionamento você falou, cara, eu tô identificando isso, eu preciso de uma ajuda Não, nisso. no Como que começo foi? todo mundo também caiu no mesmo barco que eu, que o narcisista Achou, engana você muito entendeu bem. também, Cida, que era um cara bacana. Sim, sim. Falou, Eles legal, ele iam para a igreja ludibriou as duas juntos, juntas, né? E levou o combo. Pregava. Eu É, ouvi. levou o combo. como família. Foi, Levou todo mundo no bico. foi. E Aí, ao aí, longo do tempo, foi mudando. e Mas isso foi aí, rápido? muito, porque narcisista não consegue esconder sua máscara por muito O tempo. que é um relacionamento narcisista para quem às vezes vive e não sabe o que está vivendo? Isso. Exemplifica de uma forma simplória e depois eu vou ver com a Cida de uma forma mais conceituada, assim. Isso. Fala para mim. É um relacionamento narcisista, eu vou resumir em duas palavras: o príncipe e o sapo. Ele Ele navega pelos chega dois, como um príncipe, mas não mas é um chega. sapo. Ele é um sapo, porque eu achei que eu tinha encontrado o amor da minha vida. O último cavalo branco estava passando, você falou, é esse. Eis, Esse que eu peguei, vou pegar. peguei Um sem conto de querer fadas. isso, e Aí aí caiu depois para dentro eu e fui descobrindo muitas mentiras, traições. Eles enlouquecem a vítima, você vê que tá errando, ele faz você duvidar daquilo. daquilo. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Me afastou de muitas pessoas. Ele quer te isolar para te enlouquecer mesmo E você nesse período você se também. afastou um pouco da Cida. Sim. Ele Sim. conseguiu. Nossa, eles Mexe com mexem. a mente total. Tem muitas mulheres que passam por esse relacionamento e não sabem que é abusivo. É. E como que você fez para entrar, Cida, de volta na vida dela com isso, com essa bolha, né? Eu me Qual que foi a separei. estratégia? Ah, foi na separação. Enquanto ela ficou com ele, você não conseguiu ajudar. Não, porque eu não Não, conseguia também ver. Ah, eu respeitei o espaço, né? Tinham acabado de casar, eles tinham que viver a vida deles, então então você tinha, deixou seguir deixei e seguir, tá deixei tudo bem. seguir. E muitas das vezes ela não demonstrava o sofrimento dela. Ela entrou na Tinha aquele bolinha, padrão de tá tudo bem. isso, mas chegou Ainda um mais. momento que ela não suportou. Então ela tomou aquela atitude aí ela voltou para nós, né, para as amigas, para o convívio, para as coisas. Mas só depois de separar. E eu vou falar uma coisa para alertar mulheres e homens, porque existe mulher narcisista Ô, também. cara, se existe. Não, quando você se relacionar com alguém que te tente te isolar, te afastar de alguém, não é um relacionamento saudável. É Porque, tóxico, né? É tóxico. porque alguém que te ama quer ver você perto de pessoas que você ama, que te faça feliz, Perto da quer te família. ver feliz. Ter uma vida social normal, Isso. né? Vamos dizer Sim. assim. E Calma e aí, pacífica, Calma e né? pacífica, é. isso, quer agregar, não Não diminuir. segregar, né? Ô, Cida, qual é uma dica que você pode dar para a pessoa? Que nem, por exemplo, pelo que eu percebi, você teve um insight você com você mesma. Até Isso. porque você tinha passado já por um processo de tratamento. E aquela pessoa, Cida, que não passou e não admitiu ainda que tem um relacionamento assim. Qual é a dica que você poderia dar para ela se autoanalisar e tentar perceber alguns comportamentos que ela fala Que é abusivo, né? que seja abusivo ou narcisista, ou que ela está sendo coagida. Qual é uma dica que você consegue dar para quem nunca passou por um processo de amadurecimento igual teve essa oportunidade de ter passado contigo, né? Uma das coisas que a pessoa que está passando por isso sente nesses relacionamentos, eles te eleva de 0 a 100.
e no mesmo instante te derruba de 100 a 0. Só que, como ele te elevou primeiro, e depois ele te baixa de novo, você alimenta só as partes boas. Eu vou dar um exemplo do reforço intermitente. Esse reforço o narcisista faz. É assim, ele te agrada um pouco, depois ele judia de você. Morde e assopra. Isso, morde e assopra. Vamos supor, ele tá com você, vocês estão felizes, estão bem. Daqui a pouco, quando ele sai, não lembra mais de você. E aí você começa a ligar, começa a ligar, começa a ligar 10 vezes. Na 11ª, ele atende. E ali, isso vai ficando, isso vai te machucando, te machucando. É algo que te faz muito Mal. mal. Só que você não percebe. Por quê? Porque quando você tá com ele te dá aquela migalha. E você fica com essa referência na cabeça, Fica. imaginando que aquilo vai Sempre voltar. vai voltar. Porque ele não te trata mal. Você já percebeu? O narcisista, ele faz as coisas, tem a situação. Pra você perceber e você mesmo dar o descarte. Exato. E me fala uma coisa, nesse tipo de relacionamento, tem exposição? Por exemplo, vou para uma festa com esse relacionamento. Eles têm o perfil de diminuir você perto das Sim, pessoas, de muito. convidados, de No começo, não. familiares? No Tem isso começo, também. Ele te estuda, né? Primeiro te estuda. Então, assim, no começo, te ele te coloca no eleva, pedestal. mas depois começa a Eu vou apontar. dar um exemplo, ver se faz sentido até para quem está assistindo. Por exemplo, o mês tem 30 dias, certo? Certo. Dia 5 é o dia que eu recebo. Aí o meu relacionamento fica feliz comigo, porque eu vou ter a grana. Ele vem, me traz um chocolatinho, me traz um buquê de flor, tem uma relação na cama comigo do jeito que eu gosto. Sim. Um dia de princesa ou de príncipe ali. Sim, Acabou isso, nos outros 28 dias ele vai me tratar de uma forma igual ou pior do que ele faz todos os meses. É isso. é isso. E isso é repetido às vezes, mês após mês. Isso, só que a pessoa se torna tão codependente ali daquela situação, tão dependente, que a pessoa só Ela cede. e marca só, a mente da pessoa só fica naquilo. Ele me ama, é que ele é assim mesmo. Começa a justificar. Isso, é que ele é assim mesmo. Ele tá muito ocupado, ele me ama, ele gosta de mim e aceita o Eu não pouco. poderia falar daquele jeito, por isso que ele se irritou. Isso, É A isso. culpa é minha. A E um culpa é detalhe, minha. se relacionar com narcisista, você não consegue ficar um período sem terminar o relacionamento. É vai e volta. Porque ele faz algo pra você mesmo não suportar e você ir embora. Você entende, você que passou por isso, né? Que é como se fosse uma droga, um É uma relacionamento? droga. Uma Você, droga. quando fica sem, sente falta. Quando eu descobri que era uma droga, eu gritava, eu dizia assim, ele é uma droga, mas eu quero. Aí foi quando eu descobri É que eu insano, era né? Eu tenho uma um dependente. pensamento assim, né? E aí eles fazem algo porque eles maquinam, porque eles já querem sair com outra mulher. Aí o que que eles fazem? Faz você se sentir mal, te maltrata para você mesmo não suportar e sair do ambiente. Quando você sai, na mente deles estão separados, então ele curte, faz o que ele quer, só que depois ele volta, porque ele não termina literalmente com você. Ele acha Ele que te deixa numa sempre dá prateleira, uma ou ela prateleira te deixa. para ter aquela conquista sempre que quiser. Isso. Cara, E é as mesmas ferramentas que ele ele usa com utiliza. uma, usa com outra. E mesmo você enxergando que isso É, é você repetido, volta. você volta. Sem força Se para não dizer tiver não. ajuda psicológica, de terapia, de um psicólogo, para você se reconhecer, Dificilmente. você sai. E o que fez você sair? O que que aconteceu? É, o Qual que que, foi o último ato que você falou, cara, chega, não dá porque eu, mais. eu comecei a estudar. E Você foi aí, buscar isso, autoconhecimento. conhecimento. eu mergulhei. Isso é. Cara, a pessoa que busca autoconhecimento, eu Muito. acredito muito E nisso. aí eu fiquei 3 dias sem dormir, estudando sobre os 5 caráteres e estudando sobre narcisista. E eu falava, Cida, eu descobri isso, ele é. E aí eu fui analisando cada detalhe. Não Foi tinha. fazendo um CSI ali mesmo, né? Eu vi Uma tudo. investigação. Quando eu vi que eu vivi tudo isso, e aí o que eu comecei a fazer terapia com uma terapeuta, né? Uhum. E aí ela começou, eu falei assim, me faz mal, muito mal, mas eu não consigo. Aí ela falou, foi muito chave, ela falou assim, se eu te der um copo agora, cheio de sal,
pra você beber, você bebe? Eu falei, não. Ela, por quê? Eu falei, porque é ruim e me faz mal. Ela, aí foi a resposta, porque ela não podia me dar a direção, mas me deu o caminho, né? É, Não podia dizer o que eu podia fazer. Aí eu mas. entendi, ele me faz mal e eu não posso tomar. E aí eu fui vendo que tudo cada vez ficava pior. E aí foi quando eu decidi que não valia a pena. E foi buscar um crescimento Conhecimento, de que eles não conhecimento. amam, que eles não têm sentimento de amor. E, e aceitar isso foi um Foi processo muito doloroso. difícil, muito, muito. É um processo assim que eu falo que é um adicto de pessoas, né? Pode-se dizer assim? É adicção, né? Porque a Isso. adicção Escravo de é algo, de né? algo, né? Você fica escravo. Se você tiver R$ 1.000, mesmo a pessoa te fez muito mal e ele falar, eu preciso, ele chega com a lábia, eu preciso Toma os disso. mil. Você toma os 1.000 e você esquece Ainda que faz você. mais um empréstimo se bobear, né? Isso, e aí você se anula para anular o outro. Tipo É. assim, Você se sabota, né? Você se isso. molda para poder continuar agradando aquele outro ser Você humano. começa a não Se se degradar, né? reconhecer. E É, o amor não é isso, né? Não, o amor não é machuca. uma outra, amor é Tem que ser leve. outra concepção. Hum, É, o relacionamento para ser saudável tem que ser leve, né? Tem que E ser. sabe o que eu vejo pelo pouco que eu fui nas clínicas femininas, que a maioria que está ali, a maioria é por conta de uma dependência emocional, de uma frustração, de um relacionamento abusivo. É um conjunto, eu acredito, de coisas É, dentro do que a gente escuta, né? sim, É uma sequência de coisas que que não vão acontecer. aguenta o Não aguenta o baque. baque, vai buscar anestesia nas drogas. Se daí você conheceu uma pessoa e foi trabalhar no centro terapêutico feminino. sim. Cara, e aí? Você chegou lá com a teoria, com aquele mundo da lista dos Países das Maravilhas, que a gente chega com a motivação, né? Nossa, eu vou Vou ajudar salvar todo todo mundo mundo, agora. chegou aqui a unção na terra, né? Isso. Nós somos realmente, mas depende do outro também dar o primeiro passo, que o grande mestre fala isso, né? Eu vou Exato. fazer a minha parte desde que, né, você faça a sua. E Sim. como que foi para você ouvir as histórias, aquele primeiro impacto de ouvir aquele abuso, aquelas histórias que a gente ouve? Como que foi para você, Cida, e como que tá esse processo hoje? Quando eu cheguei, que eu ouvi logo os primeiros casos, eu chorava muito. Eu saía chorando, eu dizia, meu Deus, como pode? Como que eu vou ajudar? Como que eu vou fazer? Né? E depois eu comecei a trabalhar isso e eu falei, já sei. O que nós podemos fazer muito para ajudar as pessoas é fazer elas verem quem elas realmente é, porque a nossa mente, ela é sugestionável. Nós não nascemos sabendo o que é medo, o que é feio, o que é Vai bonito. incutido, né? Isso. Então, assim, foi lançado muitas coisas. Sim. Você não consegue, você não pode, você não vai, você nasceu para dar errado, você é isso. E começa a encontrar coisas ruins. É abuso, é muitas coisas. Sim. Então, aquela pessoa está totalmente destruída ali. Então, tem que se. Tá Tem... fragmentado, né? Você tem que ajudar a Exato. montar um quebra-cabeça, como se fosse, né? Isso, porque assim, se eu sei da minha identidade, se eu sei quem eu sou, Já é. você não vai impedir de eu Não- chegar onde eu quero chegar. Sim, Não tem como. Mas se eu tenho dúvidas da minha identidade, de quem realmente eu sou, qualquer palavra vai me balançar. exato. Então, assim, e ali entrou o quê? Também uma dependência, né? É, Potencializou, né? isso. Então, assim, hoje eu busco mais levar elas para o autoconhecimento, Você né? acha que acha não, o que você faz, Cida, é criar, ajudar aquela criança interior assustada que está lá dentro, acuada, desesperada? Porque assim, o que eu entendo na terapia também é assim, nós temos a gente chama de rei bebê no NA, né? Não sei Sim, qual é o nome que dá na psicologia. Que é aquela criança aquela criança interna que tá lá acuada naquele cantinho, quarto escuro, com medo, assustada e presa lá atrás. Aí nós, como pai ou mãe, entra lá no íntimo e vai lá falar, cara, tá tudo Inconsciente. bem, vamos comigo, eu vou fazer você superar isso É aqui e isso. tal. É mais ou menos isso o trabalho da psicologia também que faz? total. É Porque isso. tem pessoas, no caso, que tinha planos na vida, muita coisa, e aconteceu alguma coisa. Tipo, ou seja, na infância, e ela paralisa ali. Ingessa, né? Paralisa. Então, assim, aí a gente vai buscar desde lá para conseguir mostrar o caminho para a pessoa. É exatamente isso. É exatamente isso. É, pulando para Elielda, você também incorporou essa parada de, cara, eu preciso usar como combustível tudo isso
que eu tive e você está estudando, agora é terapeuta. Foi essa motivação que você decidiu isso, ou isso sempre esteve incutido em você? E se você já exerce, se já está atendendo alguém, ajudando pessoas, ou dando palestras, enfim, como que está hoje? Então, eu sempre amei cuidar de mulheres, só que eu usava somente, né, que é o tudo, a palavra de Deus, a espiritualidade. Só que eu não entendia que nós somos tricomos, alma, corpo e espírito, e eu não sabia que o psique precisava também de cuidado. E aí, quando eu fui descobrindo isso, e eu passei por essa situação do narcisista, eu decidi ajudar mulheres a não passar pelo que eu passei, a evitar, se possível for, palestrando para orientar meninos e meninas, né, o que é abusivo e o que não é, porque muitas pessoas desconhecem o que é um relacionamento abusivo, acha que só é a agressão, mas o abuso já vem desde a infância em muitos lares, né, como ela falou, de ouvir palavras, eu ouvia muito, você é um lixo, É. ninguém gosta de você, sua mãe te abandonou. Então eu tinha medo do abandono por ouvir. Então, hoje eu quero ser um instrumento para que essas pessoas se reconheçam e ver quem elas são, qual é a identidade original dela. A identidade dele é de filho amado, de filha amada. Para que eles vieram aqui? Qual o propósito? Eles têm um propósito. Por quê? Para que eles vieram? Nós viemos com um propósito. E às vezes, de- como você disse, na infância, né, aquela criança lá não entende, não sabe qual é o propósito Sim. dela. Não tinha estrutura, né? Não Não, tinha não sabedoria para tinha tal, né? conhecimento. Eu Eu lembro, queria fazer uma observação, Aham. diante do que você falou, que você cuidava muito do espiritual, não é isso? sim, Tinha medo de pedir ajuda, mas o seu mental, o seu físico estava debilitado. tava. Então, assim, não é errado, é importante nós pontuarmos que não é errado pedir ajuda, Sim, Sim. né? Peçam ajuda, tá com problema, peçam ajuda, porque não é errado. Não, tá tudo bem você se esgotar, né? sim. Mostrar sua vulnerabilidade, tá tudo bem. Lógico que as referências nossas não são favoráveis quando a gente mostrou, né? As nossas fraquezas, né? Mas As e pessoas, né, sabatinaram. vai Mas nas pessoas certas é, agora. tem que escutar alguém que tenha passado por isso e superado como vocês Isso. E fizeram. aí, quando eu decidi me levantar, eu falei, então eu vou para cima, porque o que eu puder fazer para que mulheres, homens, né, crianças saiam desse lugar de dor para um lugar de cura, para que também possa ser para outras pessoas, né? Porque existe muitas pessoas com emocional abalado, doente, que não se reconhece. O não se reconhecer é horrível. Eu É. lembro que quando eu me olhei e falei pra Elialda que amava ela a primeira vez, pra mim aquilo era coisa de louco. Eu falar assim, Elialda, eu te amo. Eu lembro que eu olhei no espelho e falei, eu prometo que a partir de hoje eu vou cuidar de você e não vou deixar ninguém nunca mais te fazer mal. Podem até tentarem, mas o que eu vou fazer com essas emoções é eu que Eu decido. preciso ter domínio, né? Gerir Isso. melhor. Esse lance do espelho que você falou, uma vez eu estava em uma das minhas internações, né? É, e o cara falou assim: Eu acho muita besteira eu chegar pra você e falar assim, cara, olha no espelho e fala que você é um cara bom, que você é um cara inteiro, Nossa. que você é um cara boa vontade, que você vai ficar bem. Como que você vai falar isso pra você no espelho se você não sabe quem você é, qual é a sua identidade, o que que você precisa buscar? Ele falou, não faz sentido. Depois que você busca um autoconhecimento, começa a se entender, buscar a sua identidade, aí chega nesse passo. Aí você olha no espelho, Isso. fala, cara, agora sim eu tô me enxergando, eu tô inteiro. Então, não adianta você falar aquela pessoa, meu, olha no espelho aí, prova pra você que você precisa ser bom. Como? Se eu É não um tenho referência? processo, né? Exato. Se você é chamado de inútil, que não vai funcionar, que não vai dar certo, sofre abuso e tal. Então, uma série de coisas que realmente não dão certo se não tiver esse trabalho Sim, de alguém, porque assim, muitas pessoas têm preguiça de buscar autoconhecimento. É por isso que tem as funções como nós, de isso. terapeuta, psicólogo, para Sim. ajudar aquela pessoa que tem um pouco de desleixo em relação ao autoconhecimento, né? E por isso que é muito importante pesquisar,
ver qual é a índole da pessoa, se ela passou pelo que ela passou, porque tem muitas pessoas que usam disso também pro lado ruim. Isso. Isso, isso prejudica muito, né? E tem muita resistência, eu acredito, de pessoas de que elas entendem ainda que psicologia, terapia Nossa, no é coisa meio de louco, cristão é é a coisa de maior louco, resistência. não, eu não preciso disso. Cara, e não, né, Não é cara? bem assim. Não É é bem tão assim. maravilhoso fazer terapia, meu É, Deus! isso Eu ajuda, queria que né? todo mundo fizesse. Cara, e assim, acho que deu para a gente explanar bastante coisa. O tempo não é tão extenso, mas deu para, acredito eu, que dentro dos cortes, dentro do conteúdo, as pessoas vão entender a mensagem que eu quis deixar aqui, que é possível, sim, ser uma pessoa diferente. É possível, Sim, sim, se tornar algo melhor. E nós não somos o que tornamos, né? Então a gente precisa sair desse degrau mesmo. Obrigado, Ilhado, obrigada. por ter aceitado o convite. Obrigado, Cida, por ter aceitado. Antes de encerrar, eu costumo fazer duas perguntas. Eu vou fazer para a Cida primeiro. Após as perguntas, você responde aqui para essa câmera. Cida, fala o seu arroba, né? Primeiro, como que as pessoas te encontram no Instagram. E em seguida, fala um sonho que você tem e um desejo, olhando aqui para essa galera que está te assistindo agora. Vamos lá. Qual que é seu É, arroba? meu arroba é Cida Corrêa, tá? E o meu sonho Isso. é poder ajudar muitas pessoas a se conhecerem, a ter identidade própria, né? Isso é ótimo. E E o um desejo. desejo, Qual é o desejo das que você olha e fala, cara, o meu desejo é esse. o meu desejo é que muitas pessoas sejam livres, livres de palavras opressivas, livres de relacionamentos tóxicos, livres de viver na sombra de outras pessoas e tenha vida própria, conhecimento próprio. Isso é uma Isso. grande liberdade, né? Isso. E eu costumo dizer também assim: você só sabe o quão forte você é quando a sua única alternativa é ser Ser forte. forte. Então, diante de tantos agravos que você vive, como você tem pensado em sair deles? É. E é isso. Se você entrar mais fundo você vai chegar. Mas se você olha como nós olhamos a situação e falamos, vamos sair dela. Vamos pegar isso e vamos sair dela. Porque se a gente chega no fundo do poço, só existe uma saída, né? Pra cima. Sair. Pra Pra cima. cima. Então, se Não você tem está no mais. fundo do poço, Olha pra cima olha para cima. que Não é errado você pedir ajuda. Procure um terapeuta. Procure alguém de ajuda. confiança. Isso mesmo. Arroba, Cida Corrêa. muito bom. O meu é @Elialda, terapeuta ministra. É, Um sonho. sonho é que o meu projeto Alegra Dorcas seja reconhecido, porque ele sendo reconhecido terá ajuda e que tenha bastante ajuda para que a gente possa cuidar de mulheres. Quando a gente cuida de mulheres, a gente cuida de um lar, a gente cura um lar, e esse é o meu maior sonho, é ter apoio para esse Ganhar projeto. visibilidade. Isso. E um desejo Um desejo é ter recursos para ele fluir para funcionar. e muitas mulheres serem curadas. Uma mensagem que você poderia deixar para quem está assistindo esse corte ou esse podcast, né? Procurem ajuda. Não é errado procurar ajuda, independente da sua religião, independente do cargo que você ocupe. Todos nós passamos por momentos difíceis. Não tem orgulho o suficiente para não pedir ajuda. É, e o amor não machuca. O amor não machuca. Legal. Cida, uma mensagem? Eu fiquei tão impressionada. Realmente o amor não machuca. É, É isso, procurem ajuda e eu quero aqui aproveitar esses minutos para agradecer pela oportunidade de poder, né, falar para as pessoas que tem jeito sim, né? Tem jeito. E é isso. Obrigada. não. Obrigado, obrigado, Ideal, Posso obrigado, fazer Cida. uma pergunta? Lógico, pô. Qual o seu maior sonho? Cara, meu maior sonho é que minha voz alcance o maior número de pessoas possíveis para que essa mensagem de força, fé e esperança ela chegue no coração de alguém. Então, é por isso que eu estou me dedicando ao projeto, é por isso que eu estou focado no que Parabéns. porque assim, o mundo já é muito escuro, né? Então, uma luz na escuridão, ela precisa ser fortalecida. E eu acredito que a gente criando essa corrente, a gente consiga alcançar mais vidas, né? Então, essa é a meu E o maior, seu maior desejo? meu maior desejo é que Deus permita, né, que eu tenha muita saúde
Porque no meu último dia de uso de álcool e droga, eu pedi uma chance pra Deus só. Só mais uma. Eu falei, cara, dá uma chance, velho. Só mais uma. Porque eu já tive muitas, né? Só Sim, que você falou uma coisa agora que é a mensagem que eu ia deixar. A única opção que eu tinha ali era ficar limpo naquele momento. Eu não tinha mais opção. sim, Reagir. sim. Eu tinha cansado da minha velha maneira de viver. Eu esgotei. Eu tentei, na verdade, continuar Sim. usando, continuar bebendo. E quando eu descobri que eu não precisava mais, porque eu estava buscando autoconhecimento e eu me preenchi, eu consegui quebrar essa bola de ferro que estava na minha perna, né? E eu estava atrás de um muro, assustado, achando que alguém ia me prender. Eu falei para Deus, cara, se você existe, me dá uma chance, que eu não vou me calar mais. Tem um louvor que fala, me dá mais uma chance. E ele me deu essa chance e eu tô já há um tempo, tô aproveitando. Estamos aproveitando, nós temos os Estamos mesmos aproveitando. ideais, né? O nosso foco é É alcançar. alcançar aquela pessoa que sofre, cara. E quantos Isso. tá aí que vai ver, né, esse Sim, podcast hoje assim, vai dizer, né, eu preciso, minha única opção é é sair. essa. É Essa aí. E reagir. você consegue, viu? Tá aqui Consegue. 3 exemplos. 3 milagres, né? Que milagres Milagres. sejam antes, né? Isso, Mas superação. é isso, cara. Obrigado de verdade. Obrigado Eu que pela pergunta, viu? agradeço. Muito obrigado mesmo. Imagina. É. Pessoal, para você que ficou com a gente até o final, obrigado por ter ficado com a gente. Esses produtos que estão expostos aqui é do Spa Niatti, o nosso novo parceiro. Então, ao longo do tempo, eu vou trazer mais coisas, vou trazer mais informações, né? Eu estou conhecendo melhor o trabalho deles, eu estou visitando o espaço, eu estou passando por alguns procedimentos, né? Para poder realmente trazer com qualidade e propriedade do que eu estou fazendo, né? E muito obrigado, Niatti, Natália, doutora Cida, que é uma psicóloga também que vai ajudar o projeto. Elas entenderam o propósito disso, né? Então, cara, estou muito feliz mesmo com esse momento, né? Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreva. Não quer ajudar ou não tem como ajudar, é zero problema, mas fala de alguém, para alguém da gente, né? Sempre tem algum vizinho, algum parente que tem algum problema desse, ou de narcisismo, né? Ou de bipolaridade, ou de automutilação, ou de drogas, enfim. Existe sim uma vida sem drogas, né? Desde que a gente dá aquele primeiro passo, que é admitir a completa derrota, né? Porque só assim a gente entra em recuperação, né? Só reafirmando, na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais, nós temos um site onde tem todo o nosso trabalho, tem algumas provas sociais lá. Então, quer nos encontrar, @colanoend, vem com a gente aí, quer cuidando de quem cuida. Valeu, tamo junto. Um abraço. E aí, meninas? E aí, como foi pra vocês? Foi tenso. Vai ter- Eu não fiquei tensa, não. Eu só fiquei olhando você que você sabe como eu sou. Eu falei assim, deixa eu ajudar ela, eu não podia. Eu sempre faço isso. Não, a primeira que tá aqui, né? Ela tem. Aí quando eu vi que isso começou a Aí eu soltar, vi que você percebeu, aí tentou relaxar ela. ela- Eu fiquei pensando, será que eles estão vendo lá que eu tô assim? Eu tô lendo o livro Sem Medo de Vencer, é top, de um psiquiatra. Ele descobriu que ele tinha crise de ansiedade extrema. Aí foi quando ele se aprofundou para descobrir como ser curado se ele sair dessa da ansiedade. ansiedade. Quando Então, que nós vai poder ver? Yeah.